Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, pessoal. Eu ia falar pra você respeitar, tem convidado hoje. Você me fode, Marcos. Porra, velho. Mas tá bom, vai. Sintam-se em casa. Sintam-se em casa, né? Sintam-se em casa. Até a convidada já chegou aí. Até acabou. Virou zona. Não paga o salário, né, cara? A gente tem que Pessoal, atrapalhar, né? sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. E eu sou o Marcos Santos. Cadê o Benhur? Muito bem. Cadê o Benhur? Essa é a pergunta. Cadê o Benhur, cara? Cara, o salário tá em dia, contas estão pagas, bônus foi pago esse mês. E cadê o Benhur? Teve PLR aí, cara. Teve PLR do podcast esse mês e cadê o Benhur? Essa é a verdade. Pra você ver que tem PLR, eu tô com microfone novo, câmera nova. É. Tá vendo? Então, Não, mexe aí, pessoal, vê. Dá uma mexidinha aí. ó, pessoal, não. A câmera me segue, cara. Você é louco, né, cara? Muito louco isso aqui. Bom, a convidada já falou, então ela já vai se apresentar. Paula. Na verdade, ela é a convidada do convidado. Né? Porque há 3 episódios atrás a gente gravou com a Marília e a Marília falou muito bem da Paula, fez propaganda e tudo. A gente falou, tá na hora de trazer alguém para falar sobre esse tema, né? O tema de falar inglês e outro idioma e tal. E, bom, Paula, se apresenta aí pro pessoal. Quem tu és? Que fazes aqui? Para onde vais? Então, muito bom dia para todo mundo, boa tarde, sei lá onde vocês estão, várias time zones aqui envolvidas. Eu sou a Paula Bortoleto, eu tenho um background muito extenso em línguas, eu comecei a dar aula de inglês com 16 anos, eu fui para tradução, assobio, chupucana, como eu estava falando com os meninos. Atualmente eu trabalho dando aula de inglês e como project manager de tradução para uma empresa gringa também, então o que me ajuda muito a ter um insight de dentro do que as empresas fazem, de como é o processo e de como eu posso melhor ajudar meus alunos para instrumentalizar eles para o mercado. E, eu não sei, eu sou muito ruim de apresentação. Eu sempre torço que o meu sorriso vai compensar. Fala de onde você é, Paula. De onde você é? Eu sou de São Paulo, estou voltando para lá de volta para minha casa, mas atualmente estou no Rio Grande do Sul. Então é isso, assim. Eu fui importada pra cá, pra casar, meio os perigos do web namoro, e agora eu vou voltar pra São Paulo e eu vou levar junto. Boa. Mas... Aproveita que você tá aí no sul. Procura o Benhur, hein? Cadê o Benhur, Marcos? Então, eu olhei pela janela, não vi. Não viu? Benhur. Eu vou ver se a vilinha, né, nele, pra ver se ele sul acorda. ali, né? Boa. Eu acho que eu sei porque ele não tá aqui, Marcos. Sabe por quê? Porque no episódio de hoje vai ter uma surpresa aqui. Lá pra metade do episódio vai ter uma surpresa aqui. A gente vai ser avaliado. Seremos avaliados. O Benhur ficou com medo e correu, se a gente fala inglês. E o Benhur ficou com medo. Acho que ele ficou com medinho e não veio hoje. Então, Benhur, se você estiver ouvindo esse episódio, espero que você seja um das audiências, né? Que a gente tá gravando aqui. Pelo amor de Deus. Pelo menos isso. Então, na próxima vez, você não vai fugir, não vai escapar da gente. O teste dele vai ser pelo Google Forms. Boa, vai ser pior ainda, né? Ou vai ser mais fácil. Ele não vai ter o talking, né? O listening, vai ficar só na parte do writing ali, então vai ficar mais fácil pra ele, né? Eu vou caprichar. Quem sabe? Vou caprichar. Boa. Então, pessoal, o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o idioma de inglês, né? Então tá aqui a Paula para ajudar a gente, aqui é a professora, enfim. E eu acho que é um tema super relevante, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. E eu acho que eu queria, antes de fazer uma primeira pergunta, acho que um bom exemplo disso é a nossa própria experiência, né, Marcos? Eu fiz inglês na cultura inglesa, nem sei se existe a cultura inglesa ainda, mas é uma escola muito boa, né? Ainda tem. Escola muito boa. Das mais caras, era a mais barata na época, né? Tinha umas escolas muito caras e ela era uma delas, mas entre as mais caras era a mais barata. Acho que eu tinha uma bolsa lá por conta da faculdade e tal também, enfim. E acho que eu fiz uns 4 anos e meio, acho que, de cultura inglesa, porque eu fazia aula só ao sábado, né? Não tinha tempo durante a semana, tal. Enfim, então, fiz lá o curso, apesar de ter aquele básico da escola que não ajuda em nada. Não é nada a mesma coisa. Nada. É o famoso verbo tobe, né? O verbo tobe. Você aprende a falar my favorite color is green e acabou. Né? Gente, então, não ajuda muito. Mas eu acho que o inglês, todos nós temos um certo contato com o inglês, tanto pela área de tecnologia, né? Praticamente tudo que a gente faz é em inglês, né? Os códigos, documentação, ferramenta. E nós, em geral, com jogos, com a cultura americana, que tem uma influência muito grande no Brasil, com os filmes, séries, enfim. Então a gente, de certo modo, a gente tem muito contato com o inglês.
direta ou indiretamente, o que eu diria que facilita o aprendizado lá na frente. E essa seria a pergunta, Paulo. Você acha que isso facilita ou talvez complica? Porque a pessoa já acha que sabe, que já vê série, que não sei o quê. Como é que você enxerga isso aí? Olha, eu acho que facilita esse tipo de consumo de material autêntico, que nós chamamos, ele pode servir sim como um aprendizado passivo. Se você pensar que nós, como crianças, também aprendemos português de ver os nossos cuidadores falando com a gente em português, até a gente conseguir falar. Então, eu acho que sim, qualquer input pode ajudar. É muito da pessoa. Eu nunca tive um aluno que falou: eu assisti as 10 temporadas do Dexter e eu já sou fluente. Eu nunca tive esse tipo de aluno. Então, acho que é muito mais da postura da pessoa com as habilidades que ela adquiriu. Eu aprendi assistindo Friends, Babylon 5 e jogando o jogo no meu emulador de Super Nintendo. Então, assim, eu acho que tudo é possível, mas, sem dúvida, você aprender por conta, sem estar imerso e sem ter um direcionamento, porque eu falo que eu aprendi, mas eu também precisei entrar no curso para aparar as arestas, você sempre fica com algumas lacunas de base, que aí você tem que dar uma polida. Então, eu acho que é válido, sim, mas muitas vezes isso acaba fazendo umas lacunas que você não está consciente, porque você está sendo um ser humano e vivendo e curtindo as suas séries e sendo normal. Você não tem que estar, nossa, não prestei atenção na preposition aqui. Você não está com foco em aprender de fato, né? Exato. Então, eu acho que tem o seu valor e mesmo durante um curso, esse consumo ajuda muito, né? Mas não é assim, porque dependendo dos seus objetivos, não dá para parar aí. Faz sentido para você? Faz. Total. Eu lembro que a professora, uma das professoras minhas na época, Raquel, muito boa professora lá na cultura inglesa, ela falou assim, esse tipo de conteúdo ajuda, mas se você só faz isso, você fica o nós vai, nós foi. Você fala nós vai, nós foi. Tá errado? Exato. Tá, gramaticalmente, né? Tá errado. Serve pra você como turista? Serve. Talvez para um trabalho, para algo um pouco mais formal. Não sei se vai prejudicar de fato, né? Eu tenho essa experiência de morar fora hoje, num país que não fala inglês, né? Tô aprendendo polonês, pelo contrário, né? É outra, ainda pior ainda. Mas no dia a dia eu vejo que todo mundo que não é nativo tem vários erros, né? Tanto de pronúncia quanto de, às vezes, concordância e tal. Mas é um 10%, sei lá, você pega uma frase ou um contexto, 10% tá errado, 20% tá errado. Mas você entende tudo que a pessoa quer te falar, você consegue passar toda a comunicação. Então, ainda que seja não aquele perfeito ou nativo, né? É suficiente, eu diria. Mas eu sou muito chato com algumas coisas. Essa talvez seja uma delas. Aí eu queria perguntar pro Marcos aí. Marcos, essa busca pela perfeição, a gente quer falar certinho, né? Quer falar perfeito, quer falar sem erro. Eu adoro, a minha esposa enche o saco porque eu falo security. Nossa, eu já vi isso aí. Né? Você já viu ela falando, né? Eu falo security. Eu não consigo falar security. Soa estranho pra mim. Sou estranho. Eu falo security e todo mundo entende, tá tudo certo, né? E você, senhor Marcos? Quais são as suas observações com relação a isso? Cara, assim, acho que buscar a perfeição todo mundo quer. Acho que de quando eu cheguei aqui pra agora eu já melhorei bastante. Já consegui pegar mais vocabulário. E, querendo ou não, foi a mesma base, né? Eu comecei, só que eu fiz um CNA lá atrás. E por um tempo, e depois eu aprendi dentro da empresa, né? A empresa lá fornecia as aulinhas gratuitas e eu fazia lá aula no horário de almoço, por exemplo. Então, não tive uma base tão grande, mas eu falava, eu conseguia me virar. Fiquei muito tempo, fiquei mais de 10 anos sem falar e voltei a falar agora quando me mudei de novo, né? Então, agora que eu acho que meu vocabulário tá ficando mais rebuscado, vamos falar assim, né? Eu tinha muito problema de concordância, ainda tenho bastante. Eu tenho muita, como se fala, vício de linguagem, então eu coloco letra onde não existe, coloco alguma coisinha onde não existe. Então isso aí, até a minha mulher também fica um pouquinho brava, porque eu tenho a mania de falar, tipo, it's a hard. Pô, não tem um A, caralho, é it's hard. Mas esse it's a é um cluster muito comum, muito comum. Então tem algumas coisinhas ali que pega, e você foi o que você falou, né? Todo dia a gente tenta melhorar um pouco, tenta pegar alguma coisa. E, infelizmente, é isso, né? A gente não é perfeito. E aqui, de novo, né? Igual o Cássio, eu tô num país onde não é inglês. Pelo contrário, é alemão também. É outra base de língua.
Eu até brinco, falo, pô, não sei nem português direito, como que eu vou aprender alemão? É foda. Boa. Mas o alemão, ele tem bastante parecido com o inglês, né? Se você decidir aprender, você consegue... Menos. Tudo bem, ainda mais aqui então, quem falou. É até você morar aqui, né? Aí faz zoa tudo, né? E com quando essa... ela pegar ali que em inglês é butterfly, em português é borboleta, chega que é Schmetterling, aí você fala, pô, parecidíssimo. Krankenwagen pra ambulância. E pegando essa base do que a gente falou agora, eu queria fazer uma segunda pergunta pra Paula, né? Óbvio, eu tenho colegas conhecidos, né, que mudaram para os Estados Unidos e eles ocuparam cargos como gerência, diretoria. E eu lembro que eles tinham uns cursos assim de perder sotaque, uns cursos super avançados do idioma inglês para evitar que fossem vistos como estrangeiros em algumas empresas e tal, porque não pegava bem aquela história de você estar roubando meu emprego aqui, coisas do tipo. Então tem um nível de perfeição muito bom. Acho que quando você mora fora, você, né, aperfeiçoa a pronúncia, enfim. Mas eu ouço muita gente falar assim, eu tenho inglês técnico. Eu não sei nem se isso é uma classificação formal, enfim. Uma coisa é você ser básico, intermediário, avançado, fluente, aquela coisa toda. O que é esse inglês técnico? Você consegue explicar pra gente, Paulo? O inglês técnico, em outros termos, ele é o que a gente chama de inglês instrumental, que seria basicamente assim, é o arroz com feijão que você precisa para executar tarefas. Então, ele é o essencial para você ser um bom executor. Então, você consegue ler instruções, se você vê uma coisa no GitHub, você consegue entender, ou que seja assim, um comentário num código, as funções, você consegue entender assim, por que são chamadas de jeito Y ou Z. Então, o inglês técnico, ele é muito mais assim, algumas pessoas usam desse jeito, né? Então, a pessoa tem várias lacunas gramaticais, mas ela tem um léxico, né? Ela tem um vocabulário muito extenso na área dela, e ela consegue interpretar muito bem o contexto e navegar naquilo, sem necessariamente fazer o uso mais correto da língua, da base da língua. Então, inglês técnico, muitas pessoas, quando falam que tem, eu me viro porque eu tenho técnico, assim, muitas falam isso. Que não é ruim, dependendo da posição que você tá. Assim, aqui, principalmente para empresas que são no Brasil, eu já participei de processo seletivo entrevistando em inglês pessoas para analista financeiro da empresa que eu estava. E eles falam para mim, olha, até uma dica aí, pessoal, a gente coloca inglês só para filtrar currículo, porque não vai usar. E tem muita empresa aqui no Brasil que faz isso. E aí, se você sabe o básico para mandar um e-mail, na eventualidade de um cliente saber, para eles está tudo bem. Né? Então, muitas vezes o inglês técnico é isso, né? Mas é sempre essa coisa assim, é muito mais voltado para o vocabulário do seu contexto do que para um uso abrangente. Então, você vai poder entender uma instrução de como colocar o botão em tal lugar no seu aplicativo, lá no Reactive Native, mas você não vai saber comprar um band-aid na farmácia. Né? Então, assim, então seria mais ou menos isso. Eu queria fazer um parênteses aqui sobre esse comentário do sotaque. As pessoas têm vivências diferentes no mercado de trabalho, mas eu sinto que com o remoto, que tudo bem, hoje em dia está meio estremecido, mas ainda veio com força, né? Isso está mudando, essa postura do sotaque e de ter que esconder sotaque. Sempre vai ter empresa cri-cri, empresa que vai olhar feio, aquela pessoa chata. Mas isso está mudando muito, porque o mercado finalmente percebeu que, é mais barato contratar em outros países, né? 2, tem pessoas muito boas nos outros países, né? A minha empresa tem um hub inteiro na Tailândia, que é excelente de engenharia de arquivos, por exemplo, sabe? E então, essa tendência assim de querer apagar o sotaque e tal, eu vejo que tá cada vez mais aqui no Brasil. O que é uma coisa muito maluca, né? Eu falei pra Marília, eu falei assim, você sabe quem é que pega no pé de pronúncia com brasileiro? É outro brasileiro. Sabe? Porque tem essa coisa assim, nossa, eu sou um super ser humano porque eu falo inglês. Poxa, é um mérito seu você falar outro idioma. Você não é uma pessoa melhor por causa disso. Você pode ajudar uma velha a atravessar a rua e você fala inglês, por exemplo. Sabe? Sim. Não é uma virtude necessariamente, né? Não é, e essa coisa aí eu falo assim, olha, minha pronúncia é extremamente americana, eu não vou forçar minha pronúncia pra você.
Eu vou corrigir pronúncia, não sotaque. Uhum. É parte da sua identidade, né? A gente, imagina, passa 30 anos sendo a Paula, do nada eu tenho que virar Pula. Sim. Sabe, não faz sentido, E né? no nosso próprio idioma a gente tem isso, né? Você falou que tô no Rio Grande do Sul, é um sotaque, né? O Benhur tá aqui, que não deixa nos mentir quando ele fala leite quente. Aí, meus pais são nordestinos, então arrastam... Tem palavras que eu nem conheço, eu só imagino o que eles estão querendo dizer. Exato. É muito louco, não, né? O Brasil é um país continental, né? Literalmente. Vários países aqui, né? Literalmente. Então, essa coisa do sotaque, eu sinto que é uma neura que é muito... De novo, não desmerecendo a experiência que pessoas têm no mercado de trabalho. Eu sei que tem americanos e britânicos que são, sabe, muito exigentes, eu sei. Mas essa tendência está caindo muito. Uhum. Né? Eu acho que a preocupação, pelo menos a minha como professora, é sempre assim, se você se fazer entender, você falar correto, mas sotaque não fica incorreto. Sim, exato. Até Boa. porque quando a gente pensa em corrigir sotaque, a gente pensa em falar que nem o americano, que nem o britânico, e o inglês indiano. Ele é nativo. E na área de tech, eu diria que, na verdade, você precisa saber mais inglês indiano, às vezes, do que o americano. Exato. Porque, às vezes, você tem uma equipe inteira de suporte lá na Índia que você tem que prestar uma assistência, você tem que dar. E aí, como é que você se comunica com essas pessoas, né? Uhum. Então, o que é o sotaque hoje em dia, no mundo global? Boa. Né? O sotaque faz parte só, né? Com certeza, é parte da sua identidade. Eu entendo que alguns sotaques são mais difíceis de entender, assim como quem está aprendendo português, provavelmente vai ter mais dificuldade de entender uma outra variante aqui no Brasil. Isso é normal. Mas aí querer falar que um sotaque esse é o inglês, né? Com letra maiúscula, the English. Sabe assim? Ai, caramba. Fala, Marcos, você quer comentar? Você tá ansioso com o dedinho no mute aí, né? Não, só tô com o dedinho aqui no mute só pra ficar esperto mesmo. Então só pra ver o negócio brilhar. Fica ligeiro, já tem um teste aqui pro senhor, então fica ligeiro aí. Pro senhor também, Vocês tiveram alguma experiência, assim, desagradável quanto ao sotaque de vocês? Assim? Cara, aqui não. Na Europa eu não tive. Já tive no Brasil, aquilo que pareça. Olha aí o que eu falei, que é brasileiro. Com coisa no Brasil eu já tive. Eu trabalhei numa montadora multinacional onde tive problemas lá com montadora inglês, americana, né? Americana, né? E onde o pessoal implicava. Mas aqui na Europa, no geral, não, viu? Aqui o pessoal meio que... beleza, entendi, foda-se, é isso. Segue a vida. Até porque pra Europa, se você parar pra pensar, né? Pra Europa, o inglês ele é um segundo idioma naturalmente, né? Ele não é o primeiro. Cada país tem o seu idioma aqui. Aí você vai falar até falar do Reino Unido, né? A Inglaterra, País de Gales e tal. Nem são mais a Europa, né? Mas enfim, faz parte lá e tal. Tá fora ali. Então são 3, 4 países que tem o inglês nativo aqui. O resto, cada um tem o seu idioma. Ainda que o inglês esteja nas escolas, todo mundo fala, aquela coisa. Mas não é o primeiro idioma. Cada um tem o seu italiano, polonês, né? Enfim, russo e tudo mais, né? Acho que tirando Países Baixos, que ainda tá aqui com a gente, não conheço outro que para quem não sabe, pessoal, para quem não sabe o que são os Países Baixos, Marcos, o que é um país baixo? É os que ficam abaixo no mapa? África, é isso? Os Países Baixos. Por que tem essa denominação? Pra quem não sabe, Países Baixos é o que a gente chama de Holanda, tá? Boa. É porque eles estão abaixo do nível do mar, literalmente. Então tem comportas lá que seguram a água do mar pra não invadir a cidade. Por isso chama Países Baixos, abaixo do nível do mar. Esse episódio aqui... Pera só um minuto, ó. Quer ver só? DevSecOps. Esse episódio vai ser pago. Por quê? A gente acabou de descobrir que a Paula, ela falou GitHub, ela falou comando, ela falou funções, botão. Ela já sabe mais de dev. Ela já manja mais de dev do que alguns devs, viu? Isso é fácil. O senhor acabou de demonstrar que sabe geografia. Quem diria que o senhor soubesse geografia, hein, Marcão? Nem eu sabia. Acabei de descobrir. Acabamos de descobrir. Muito bom, muito bom. Achei que era história essa matéria. Boa. Ô, Paula, um outro item que eu queria conversar é com relação ao aprendizado em si, né? Eu vejo que cada um tem uma receita, cada um tem uma técnica. Eu tinha um professor que falava assim, cara, ou tenta ouvir rádio estrangeira, porque é uma linguagem ali ao vivo, as pessoas vão cometer erros também, ainda que sejam nativos, né? É uma linguagem mais natural. Porque num filme, numa série, tá tudo preparado, foi tudo bem, aquele texto foi bem produzido, não tem erro, né? Ele é um texto
preparado, vamos dizer assim. Não vou dizer O artificial. roteiro, né? Acho que é roteirizado. Vamos lá, vai. É melhor. artificial comparado com você que fala com alguém na rua ou ouvir um rádio, né, por exemplo. Então, enfim, foi uma das técnicas que eu usei na época. A famosa técnica vai e se vira, acho que ajuda muito, porque eu sou psicológico quando você fala, mano, esse dia, um exemplo clássico, há 2-3 semanas atrás, eu precisei ir no pediatra com a minha filha, e era um pediatra que não falava inglês, então eu tive que usar todo o meu polonês. E deu certo, ela tá viva, o tratamento saiu certo, eu tô vivo, ficou tudo bem. Tava com medo de onde essa história tava indo. Não, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Então, assim, eu sei que a imersão tem um pouco do psicológico também. Quando você é forçado a algo, você não tem muita escolha, o teu cérebro, cara, agora você vai ter que saber, não tem não sei, né? Mas dicas, o que você diria de dicas pro pessoal, assim, além de um curso, óbvio, que para mim, eu não consigo fugir de um curso estruturado, enfim, seja particular, escola e tal, mas quais outras dicas você daria, né, pro pessoal falar, ó, faz assim que funciona, faz assim que é legal, né, enfim. Olha, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, até quando eu tava pensando nesse podcast, assim, falei assim, não, eles com certeza vão pedir alguma dica, né? Eu vou voltar naquela tecla do sotaque. Eu acho que pra área de tech, sabe o que ajuda muito? Você vê vídeo de indiano explicando alguma coisa no YouTube. E não é brincadeira, porque assim, outro dia eu precisava descobrir como é que eu tirava umas quebras de página do Word endemoniada, sério. E tinha um indiano que fez um tutorial explicando como é que tirava isso, porque tudo que você precisa, tem um indiano explicando como é que faz, capturando a tela bonitinho, tal. E assim, como eu falei, é um hub, né? Tem muitas empresas, eu tenho amigos não necessariamente de Cybertech, mas que são dev, e que tiveram que ir para Delhi e para outros lugares da Índia para ajudar times lá, para instruir times lá, ter esse tipo de troca. Eu já tive alunos que tinham ligação, aquelas call em telefone no meio da mesa, sabe, que é um pesadelo a qualidade do som, né, só quem viveu sabe. E assim, é um dos sotaques que a gente tem menos contato aqui no Brasil. Ele é um sotaque que ele sofre muito preconceito. As pessoas falam assim, inglês de indiano. Gente, é língua nativa lá, na verdade. Assim, né? Tem regiões que falam hindi também, tem outros idiomas que são falados lá, mas é um idioma nativo lá, né? Então, e é um idioma que é muito forte no tech, você vai precisar de um indiano na sua vida te ajudando. E as pessoas não se expõem o suficiente, não se preparam para entrar numa call, para poder trocar uma ideia, para entender o que essas pessoas estão falando e conseguir participar. Você não precisa treinar o sotaque indiano, mas eu acho que ajuda muito um listening já para a área do tech. Eu daria essa sugestão. Comece a procurar todos os tutoriais que você precisa de algum indiano fazendo. E tem aqueles vídeos com 328 views, mas tem e é bom. Captura de tela, bonitinho. Então, acho que isso é válido. E porque é um fluxo, o cara tá dando instrução, mas ele captura na casa dele, ele fala com a mesma fala que ele ia falar na padaria, que ele ia falar na farmácia, né? Então, acho que isso ajuda. Eu não acho que filme seja completamente... Eu entendo essa coisa de ser um discurso mais artificial, porque é que nem a gente vê uma novela da Globo e pensa assim, cara, meus amigos nunca falariam essa frase. Minha mãe nunca falou do jeito que a Vera Fischer tá falando, né? Então, assim... Mas tem o seu lugar, sim. Os discursos podem ser um pouco mais teatrais, mas a pronúncia e a cadência é a mesma. Então, ela te ajuda com stressing, assim, por que ele falou record aqui? Por que ele falou record aqui? Essas coisas vão ser iguais em todo lugar, seja no filme, seja no rádio. Uhum. Então, eu acho que diferentes exposições te preparam e te trazem consciência para diferentes coisas, tá? O rádio eu achei muito legal, eu recomendo muito CNN, Fox News, não necessariamente para você se informar, mas porque canal de notícia, eles metralham, eles falam assim, breaking news, we just heard of an airplane that collided with a jet, and they're like, oh, e você tá assim, o quê? Hã? A notícia quebrou? O quê? Né? Então assim, são coisas que ajudam muito se você tá preocupado com o teu listening, não tá numa velocidade muito bacana, é um ritmo que te força a sair da zona de conforto. Né? E eu diria, só fazendo um adendo aí, né? Claro. O listening, ele acaba sendo a parte, na minha opinião, a parte mais difícil, porque quando você precisa reproduzir, você tem lá o teu vocabulário, a estrutura passado, presente e futuro, tal, legal. Aí você vai escrever isso ou falar, você vai sempre fazer igual.
falar ou escrever, você vai só aperfeiçoando. Quando você tá escutando o inglês, você vai escutar do que você falou, vai escutar do indiano, vai escutar do brasileiro, vai escutar do australiano, vai escutar quando eu tive dificuldade na vida. Dificuldade não, eu não entendi nada. Eu viajei pra Amsterdã, inclusive num evento da empresa e tal, e tava eu, um polonês, a galera de lá, e com a gente tinha um cara de País de Gales. Ou era Escócia, não lembro. País de Gales, acho que era País de Gales. Eles têm um sotaque bem diferente, né? Estávamos juntos na mesa, tomando café da manhã e tal. Eu não entendi ele falando. Nada, zero. Assim, bom dia, good morning passava. O resto, não entendia. Eu tava olhando pra ele falando, e ele, pra ajudar, ele era um pouco prolixo. Então, só pra falar bom dia, ele gastava 3 horas. Ele contava o dia, né? Aí, não é nem com a batata na boca, é com o saco inteiro de batata na garganta. Então, é um sotaque muito difícil. Eu não entendi nada. 10 anos já falando inglês, não entendi nada. Você gosta de games, você tem que jogar o novo Final Fantasy VII, Rebirth, que insiste. Ele é irlandês, escocês, ele é escocês, ele fala bem carregado. Nossa, é muito difícil. Eles falam assim, né? Em compensação, 2 anos atrás eu tive a oportunidade de ir pra Índia, falei com todo mundo, tudo em paz, um sotaque, né? Você falou, é a língua nativa. É a língua nacional nativa, porque cada estado na Índia tem o seu dialeto. Eles têm, exato. É um negócio absurdo, assim, eles têm 300 idiomas lá. Então, assim, não tem jeito, né? Eu acho que essa parte acaba dificultando um pouco o listening, né? Porque você vai ter várias pessoas falando, vários sotaques falando, você não escolhe o sotaque, você não escolhe o jeito que a pessoa fala, se ela vai falar rápido, se ela vai falar devagar, se ela vai falar claro, se ela não vai falar claro. Mas o writing, quando você precisa reproduzir, né? Ou escrever ou falar você, é meio que do mesmo jeito, você já sabe, né? Você cria uma estrutura. Então, é o que você falou, investir um pouco no listening, né? Rádio e outras coisas, ver um indiano no YouTube, ver outros sotaques, tá? Acho que ajuda muito mesmo, né? Mas é interessante. Fala. Fala. Discorda aí, vai. Eu vou discordar porque pra mim é mais difícil eu escrever do que ouvir. Eu tenho mais dificuldade na parte de escrita. Eu tenho uma follow-up question to that. Você escreve muito em português? Você tem o hábito de escrever? Tá. Não, pra escrever, eu escrevo o WhatsApp só pra esse. Digitar. E programar só. Comunicação. Você já não faz em português, você está se cobrando de fazer em inglês, meu amigo. Tem que ser realista. Realista. Escreve um livro. Escreve um livro em português. Mas tem uns alunos que é meio assim, tipo, o aluno gosta muito de falar, e ele fala bastante inglês. Aí ele chega pra mim, nossa, teacher, eu não consigo escrever poesia do século XIX em inglês, é péssimo, sabe? Aí eu fico assim, mas você escreve poesia arcaica em português? Não, nunca tentei. Aí eu fico, então por que você tem essa demanda com você mesmo no inglês? Só pra eu entender? Eu não consigo escrever em inglês com a mão esquerda, por exemplo. Sabe? Eu sou dessa. Eu entendo, às vezes a pessoa tem um sonho. Aí eu entendo, às vezes a pessoa fala, não, é que o meu sonho era escrever um poema que nem o do Lewis Carroll. Beleza. Tudo bem. Beleza. Mas às vezes a gente se cobra de umas coisas que nem no idioma nativo é algo natural para nós. Você não vira outro Marcus quando você fala inglês. Né? Você ainda é o mesmo, né? Com toda a sua bagagem. Paulo, eu queria fazer um outro comentário com relação a... Até fugiu agora o que eu ia falar. Tava vindo e fugiu. Era pergunta, não tem como você mentir. É que ele tá mentindo aí, tá eu ia perguntar, como é que você pergunta uma mentira, né? Não, mas eu acho que era sobre... Bom, fala aí, Marcos, fala alguma coisa aí que eu esqueci agora que eu ia falar, mas daqui a pouco eu volto. Bom, vou fazer assim, ó, antes de você falar, deixa eu só fazer um esquema bonitinho aqui, ó. Não era esse, não. Bateu errado. É esse aqui. Ó. Intervalo comercial? Intervalo comercial pra gente falar. Lembrar, né, que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas de código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio no YouTube e também no devsecopspodcast.com.br. Você está buscando soluções em AppSec? A Digital Oak tem um portfólio completo para você, de A a Z, literalmente, né? De treinamento a monitoramento e produção. Eles têm uma solução de AppSec para vocês. E se você já se perguntou se você está sob ataque
se algum dado ou informação sensível foi roubado, ou se você ainda está sob risco, a Purple Bird, olha, uma palavra difícil em inglês, né? As duas juntas, é Purple Bird. A Purple Bird Security tem as respostas para você. Então entre em contato aí com o pessoal da Purple Bird, que eles vão fazer forense, investigação, os caras lá são muito bons. Então foi só uma pausa aqui pra gente falar dos nossos patrocinadores, nossos supporters. Fala, Marcos, agora você pode falar. Tá, você não lembrou, então eu continuo aqui. Fala aí. Não, uma coisa que eu tenho uma dúvida, queria perguntar, não sei se é chato falar, mas normalmente tem aquela pessoa que fala muito rápido, que parece que tá atropelando uma coisa em cima da outra. E normalmente eu peço pra pessoa falar um pouquinho mais devagar. Eu falo, cara, não tô entendendo, dá uma maneirada aí, porque tá foda. O quanto isso é chato, não é de falar, principalmente quando você tá num processo de entrevista ou quando você tá no ambiente de trabalho, né? Olha, eu prezo muito pela honestidade. E eu acho nenhum entrevistador que eu interagi, ele toma isso de maneira negativa. Eu nunca, assim, eu particularmente nunca pedi pra falar devagar, mas eu tenho alunos que pediram e não tiveram problema, tá? Por isso que eu tô falando. E eu, quando entrevistei, também não tinha problema. Se pediam pra repetir a pergunta, ou se pediam uma confirmação do tipo, você tá perguntando sobre tal coisa, pra mim não é um problema. Mostra que você tem desenvoltura o suficiente, você tem autonomia para reconhecer as suas limitações e o que você precisa para combatê-las. Eu acho que isso é uma ferramenta incrível de ter, francamente, assim, sabe? Ao invés de você ficar assim, né? Desculpa, pode falar palavrão no podcast? Pode, pra caralho. Fala inglês. Não, mas é que assim, às vezes eu tô no telefone com alguém, eu não entendi o que a pessoa falava, eu falava assim, foda. Uhum. Aí teve um dia que um amigo meu falou assim, foda o quê, Paulo? Eu tô perguntando. Aí eu, desculpa, não entendi nada. E eu acho que assim, isso cria uma situação pior do que se você virar e falar. Isso foi há muitos anos atrás, tá? Não sou mais, eu sou uma pessoa melhor agora eu pergunto, né? Mas, sabe, eu acho que você cria muito uma atmosfera de confiança. O entrevistador sabe, assim, poxa, o que ele responder, ele realmente entendeu. O que ele falar, ele realmente entendeu. Boa. Eu não acho que isso é negativo, né? É óbvio que vai depender do tom também, que você fala assim, pô, fala devagar aí, porra, que isso? Tá me tralhando aí. Aí também. Mas eu sei que você não faz isso. Foi uma indireta pra um amigo que faz o podcast com a gente. Um outro que não veio hoje ou sou eu? Entendi. Ele não veio. Eu fiz isso recentemente em polonês. Não sei o que eu fui pedir no restaurante. Eu já peço coisas, tá? Eu me envolvo, né? Eu me forço a errar, inclusive, nem ligo. E ela me devolveu uma pergunta muito rápida. Ela tava perguntando, tipo, qual molho, alguma coisa assim. E eu só mandei um sim, tac, né? Em polonês. Falei sim. Aí ficou todo mundo parado esperando. Aí minha esposa, não, ela tá pra saber qual você quer, não é se você quer. Aí eu, putz. Aí já comecei a falar inglês, falei, então é inglês mesmo. Mas foi uma situação dessa. Tipo... Então eu acho que fica menos climão você falar, tipo, sinceramente, falar assim, desculpa, você pode falar só um pouco mais devagar e tal. Eu acho que tem muito valor em fazer isso. E amarrado com isso também, eu não sei como é que estão os seus estudos, nem há quanto tempo você estuda formal. Mas uma coisa que eu até falei pra Marília, que eu falo pros meus alunos, tem um negócio chamado framing, que é tipo o jeito que você emoldura o que você fala. É basicamente assim, como é que eu conto essa história, né? O pessoal de produto gosta de chamar isso de storytelling, né? Quem é que nunca ouviu? Mas é assim, você sempre pode amarrar isso com assim, olha, eu tô fazendo inglês há X meses, ou eu tô fazendo inglês há... Seja muito sincero, né? Eu acho que isso também contribui, porque a pessoa vai entender assim, ok, ele tá nesse ponto, mas ele já entende tudo isso, ele já tem a capacidade de pedir, isso também mostra que dar um contexto, né, pro entrevistador, né, nesse sentido. Exato, né? E eu acho que muito também dá um mérito do que você tá conseguindo fazer naquela entrevista. Porque o entrevistador pensa assim, nossa, pô, ele tá fazendo há tanto tempo, não pratica há tanto tempo, enfim, né? Aí você fala bonitinho também, né? Mas assim, ele vai pensar assim, não, e ele já tem essa autonomia e tal, e também vai indicar que na empresa, se você tiver uma dúvida, você vai intervir e falar assim, olha, desculpa, você pode explicar de novo? O que eu acho legal também, só um comentário mais rápido, é que dependendo da vaga também, da posição que você tá vendo, você vai ter que falar inglês, se não tiver contato com o cliente, normalmente eles aceitam ali um nível mais baixo, né? Sim.
Sem Agora, quando você vai ter que falar muito com o time, você vai ter que falar muito com o cliente, aí sim o nível de exigência ali deles acaba subindo. E não é nem por mal, né? Assim, é a necessidade natural da função ali, né? Porque você tem que se fazer entender de uma maneira mais refinada, né? Imagina, quando você tem um monte de stakeholder envolvido, eu tô parecendo aquele povo de marketing, né? Fica pondo os termos em inglês no meio, assim. Vou começar a falar de budget também. Mas eu acho que é muito uma questão, como você falou, do que o cargo demanda em questão de instruções e de o que é que você tem que passar de dentro para fora. Porque senão o inglês técnico ele resolve, né? Você entender as instruções, você conseguir responder um e-mail, ou você tem tempo de perguntar para o ChatGPT como é que você escreve um e-mail para responder, aí tá tudo bem, sabe se virar. Mas quando você tem troca com pessoas e você precisa passar determinados comandos complexos ou explicar situações, problemas, aí realmente é um pouco mais complicado você não ter um domínio. Você não precisa ser proficiente assim no alto, mas você tem que ter um domínio suficiente para se fazer entender e para não ter muito troca-troca, né? Tipo, vai e volta do, mas eu achei que era isso, mas... Né? Então, a comunicação ser fluida também, né? Com certeza, com certeza. Boa. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu tava já na aula de polonês, eu fiz quase um ano de polonês aqui, 6 meses numa escola e 6 meses com professor particular. E eu lembro de ela comentar de um caso assim, falar, as crianças, olha o processo de aprendizado do ser humano normal, né? Uma criança, ela nasce até o teu 1 ano e meio, ele vai, quando ela começa a reproduzir algumas palavras e tal, ela só tá ouvindo, ela só tá absorvendo aquilo, ainda que indiretamente e tal, né? Mas ela tá só absorvendo, para depois começar a reproduzir. E eu vejo, e aí eu entendi isso como uma falha nossa dos adultos, né? A gente vai um dia de aula, você já quer sair escrevendo, você já quer sair falando, você já quer... Tipo, você só viu o alfabeto do negócio, né? Então, tem um pouco dessa... Talvez porque a criança, ela não sabe ainda, né? Não tem a conexão, né? De, peraí, eu absorvo aqui, reproduzo ali e tal. Isso é natural pra ela, né? Pra nós, não. A gente já quer reproduzir sem ter ainda. Você acha que esse processo... de aprendizado, Paula, faz sentido? Tipo, deixa eu absorver primeiro, né? Que você falou, é listening, é leitura, depois eu começo a escrever, falar, né? É um meio termo, né? Eu acho que é um meio termo, porque eu acho que sim, a gente sempre começa absorvendo e criando um repertório antes desse repertório fazer sentido o suficiente para a gente usar. Então, isso faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, a criança com a linguagem faz isso. Mas se você pensar a criança com gestos, ela está desde cedo tentando pegar, sorrir. Imagina, sorrir não é algo natural do ser humano. A gente não nasce com... Chorar, sim. Chorar já vem no cérebro, né? A desgraça é de graça. Mas o sorrir, a gente aprende com os nossos cuidadores, sejam pais, mães, avós, enfim. A gente aprende por mímese. Então, toda vez que você sorria, você falou que tem uma filha, né? Toda vez que você sorria para ela, ela computava, quando o papai fala tal, ele sorri. E agora, toda vez que você vê ela sorrindo, pensa, poxa, isso veio de mim e da minha esposa. Porque é assim. Então, nós temos esse ímpeto de, putz, eu quero reproduzir, eu quero fazer. Não tem problema nisso, eu acho que é ótimo. Você está tentando se instrumentalizar, você está tentando usar, você está empolgado. Mas... tem as expectativas pé no chão, de novo. Pra não frustrar também, né? E porque hoje em dia tem muita gente vendendo milagre, né? Assim, nossa, fala inglês em 3 vezes. Sim, mas que inglês você vai falar, né? Tipo assim, enfim, né? Não vou o novo método revolucionário. Não, eu acho que se você pegar os 3 meses, 24 horas por dia, sem intervalo, você pode até chegar a um nível bom. Vai dar quantas horas, né? 300 horas, 600 horas, mas ainda assim é um negócio que... O cérebro, ele precisa de não absorve. Você precisa de um tempo para absorver e para sedimentar o conhecimento. Não existe estudo que explique quando que um neurônio conecta com o outro e você fala assim, nossa, agora eu vou usar I have been, sabe? Assim, não tem estudo que mostra isso, que momento é esse. Para cada pessoa acontece diferente. Para mim aconteceu quando eu tava vendo Friends, para você podia ter acontecido quando você foi pedir um molho no restaurante, aí você conseguiu falar, sabe? Não tem. Mas
voltando à sua pergunta, né? Antes que eu perca o fio da meada, eu acho que é muito legal você querer usar, sair usando as coisas, faz parte da fixação, porque você já viu aquilo que você como professor, você sabe, às vezes você entende melhor no tópico quando você está explicando para alguém do que quando você está lendo. Sabe? Então, e você usar também é parte desse, você está digerindo e usando do seu jeito. Uhum. Então, é bom, só tenha as expectativas certas. Se eu tive 2 aulas, eu vou ser capaz de fazer algo coerente com 2 aulas. Eu não posso esperar sair e já querer contar toda a história da minha família materna, desde lá, sabe, da ilha, sei lá, que ilha de Portugal, da minha mãe, sabe, assim. Então, eu acho que não é ficar só na absorção passiva também, porque aí você fica que nem eu no japonês, que eu tô estudando japonês também. Nossa, eu fiz quando eu tinha 15 anos, Meu um Deus ano. do céu. Só lembro 4, 5 palavras Sabe ruins, tudo Só bem, lembro obviamente. do né? Ichi-Nissan. Só besteira e escrever meu nome. Judô, Marcos, o que você fez pra saber o karatê. Ichi? Ai, ó. Era o próximo. Então, assim, eu leio, vejo o vídeo, vejo o rádio em japonês, tudo. Aí, na hora de falar, eu fico assim, shashinho, totemo desu ka? Porque eu não pratico tanto quanto eu absorvo. Aí eu fico assim, mas que droga, que não sei o que eu já consigo ler, eu não consigo falar. Então, é parte, sim, você querer reproduzir, e é importante você se ouvir falando. As pessoas não gostam, mas sabe o que é legal? Você se mandar um áudio e ouvir esse áudio depois. Não tenha vergonha, todo mundo tem a voz linda, gente, vocês têm a voz linda, façam isso. Porque você se ouve. Na nossa cabeça a gente lê tudo lindo. Na minha cabeça, eu lendo japonês, nossa senhora, eu sou assim, o próprio imperador. Aí eu vou ler assim, na hora de falar, fico. Sabe, assim, então é importante. E porque é um exercício muscular. Falar é músculo. Isso que você falou o security pra mim é muito difícil de falar. E você falou tranquilo, tipo, tá ok. Tem gente que vai falar security. É o costume de falar com ti no final. Tudo bem, vocês fazem entender e tal, mas assim, você percebe que é um exercício muscular, né? Assim, é o que é intuitivo para a nossa língua, o nosso palato, onde tá a língua com relação ao dente, isso tudo é o TH, que as pessoas não gostam muito, é um som que é uma desgrama isso aí pra mim. Mas tem lugar nativo que não fala o TH do jeito que graças a Deus. ensina, entendeu? Assim, você não precisa ficar tão... Polonês não tem, Marcos. Vem aprender polonês. Tem TH. Olha lá. Pode tudo ser mais fácil. Compensação, você junta 2 consoantes aqui e vira um som que você fala, meu Deus, e agora? Acho que é pior, cara. Eu acho que eu prefiro o TH. É chato. Eu já acostumei com os sons, mas ainda é chato. Deixa eu ver o tempo aqui. Bom, tá um tempo bom, mas tá na hora, hein, Marcos? Chegou a hora, hein? Chegou? It's time. Ih, caiu a internet aqui. For our microfone. Evaluation. O microfone. Paula Now. Gente, olha os efeitos, olha que os vagabundo, né? aí. Paula Now will evaluate us, so we will switch for English right now. There will be no excuses, no pause, no breaks. So we start in English. Paula, maybe you can ask us some questions, whatever you want, just for your measure, let's say. Okay, all right. You told me I can ask things that are about you in general, right? Yeah, doesn't have to be about your careers necessarily. Whatever. Okay, so Cassio, you go first since you're the enthusiast here. I'm gonna ask you first. What do you do in your free time? I don't have free time. That's the thing. Oh, come on. No, you have free time. That's the easy way out. No, let's do like this. On my free time, I'm actually doing some personal projects. Like the podcast, for example, is a personal project that I'm doing on my, let's say, free time, but I should be working at the same time. But anyway, it works. But I usually go out with my daughter or my wife. We go for restaurants, walk, mountains, whatever. Now we have a lot of snow, so snowboarding, this winter sports that I'm about to break my ribs, for example, but I really like them anyway. And how long have you been in Poland? I've been here for 3.5 years, 4 years now. Okay. I think this is the 4th year.
Okay, cool. Marcus, what do Oh you my do in God. your free time? Oh, my microphone is not working. Come on, it is. Time to shine. Come on. Now I have more free time than other times, and normally I like to coding. Is good for me. I like it. And I spend my time and it stays so relaxed. I try to walk with my wife, go to parking. Normally I try to record the podcast together with Cássio, or record from my channel to Cybersec News to put some news for the others. And if I have more time, more free time, I try to watch some series or TV with my wife, or try to cooking, for example. I like to cooking. So Right. yeah, sometimes of I don't know how to name the sobremesas is I forgot the name now. Desserts. Yeah. Desserts. Is this? Okay, now I'm gonna switch the order and I'm gonna ask Marcus first. Oh, God. Again. What got you into cybersec? Like, what appealed to you in this field? Oh my God. Oh, is it hard? Doesn't have to be. I mean, I don't know. I'm not in your head. You can't tell me anything, and I'm not going to validate that. So yeah, makes sense. Cássio is already making preparations for his answer. Did you see that? He was like making notes, like. But one thing when I like inside of cybersecurity, and for me is a little surprise, is Linux security is my actual job, and is a little surprise because when I start to work with this position, I never imagined is more good than I think it was, because I learned too much about this position, and then I receive a lot of new things to study, to teach, and for me, Linux security is a position when I recommend for other persons in cybersecurity to study. Nice. Okay. Now, Cássio, what drew you into this beautiful area? I think I've always been involved in hacking and all these things, even though not actually acting or doing something, but listening to news and following the news, let's say. And I have been always curious about it. But I started my career as a software developer, and once I had the opportunity to switch into cybersec, it was just a matter of the opportunity and the timing. But I'd say I always liked it. Somehow, cyber invasion, cyber attack, cyber war, and all those kind of things always got my attention. So I think it was just natural to switch and make money, saying that everybody's code is shit. Okay, all right. So, last question. Mm-hmm. Oh my God. Okay. Cássio first, please. Okay. Yeah, I'm going to ask for both of you, and you decide who goes first. But if you had to give one advice about like how to have better and safer practices as a developer, what would your recommendation be? Stay away from the keyboard. Yeah, would be the first one. Because it's a big case, let's say a big topic, because most or maybe all of the developers, and I include that myself, we were shaped in a way of delivering a software, making it work. It doesn't matter if it's maybe fast, that's fine, but it doesn't matter if it's safe or not, secure or not, it is working. On the university, courses, whatever, you learn how to code. You don't learn how to, as I call, defensive programming. So you don't code validating inputs. You don't code thinking, oh, but this parameter here can be manipulated, so I should validate it before. So you don't code on this way. You just code like, okay, I need to get this information here, this data here, and send to a database or send to another service.
So I think if I could say just one advice would be validate all inputs. That would solve really 80-70% of all your problems. Okay, that's great. Marcos, Yeah. all right. Give me your For me, the advice. now. advice to a developer is try to read OWASP shit. It's a shit. Shit. No, shit. Try to read this documentation because inside of this documentation we have a lot of information about the different types of vulnerabilities. You find SQL injection, cross-site scripting, and you find, for example, path transversal is a not usual vulnerability. You have the serialization, and you have a lot of tips to improve your coding, and you have more expertise to code more safety and stay more safety during the coding or during your job. I think is my advice to a developer. Okay, so if I could sum it up, it would be think and read. Those are your advices, Yeah. right? Yeah. Very good. Ok. Vou voltar a falar em português pela Vamos pro audiência português. agora. Português. Mas É. assim, eu queria dar os ratings pra vocês que nem jogo de luta, tá? Então assim, o top é tipo S, aí vai A, Não, B, vambora. C and D. Bora. Bora aí. Tá preparado, Preparado. Marcos? Tá ao vivo, cara. Preparado eu não tô, né? Mas a gente Não, e lembrando tem que que eu parecer tive que tá. poucos minutos pra avaliar. Sim, então, lógico. assim, né? É. Mas, Pode ser uma AI Muito aqui bem. falando, né? exato. Então, assim, Porra, podia ter feito isso, né, velho? Falei Agora da que você me eu não fala. sei mais se eu tô falando com um clone, né? É, Com Podia ter feito o isso. deepfake de Caraca. vocês, vai saber, né? Vacilou, Sim. Marcão, vacilou. Vacilei, Então, cara. Muito bem. Então, vamos começar. Eu vou começar pelo Marcos, então, para já tirar o nervoso Já dele. tira o do meio aí. Lava a alma, Marcão. Já, vai lá. Marcos, eu gostei muito de ver que você não titubeou tanto para continuar as suas frases. Eu achei muito significativo que você tem bastante vocabulário, seu escopo é muito extenso. O que eu reparei, que é um ponto que você pode levar para o seu professor, se você tiver, é que você tem que ramificar um pouco as palavras, do tipo, Isso. eu sei essa palavra como coisa, tipo, a comunicação. Uhum. Tenta ligar com ela o verbo comunicar. Tenta memorizar comunicado, outra coisa. Sim. Muito importante fazer isso. Eu vejo que às vezes você volta sempre no... Isso é uma coisa muito comum. A gente aprende, sei lá, beginner. E aí o aluno fala, I beginner. Uhum. Porque ele não conectou ainda que tem o verbo begin. E que beginner é a pessoa. Ou o nível, né? E isso é muito comum. Mas já mostra que você tem uma base para trabalhar. Então é só parar e falar assim, opa, pera, agora é o verbo. No começo tem que parar para pensar. Depois ele vem sozinho. Faz parte. Mas Obrigado. com tudo isso em mente... não, mas eu percebi que tem um vocabulário bem específico, assim, e que você não se repete muito nas palavras, mas é só lembrar mesmo de usar, de dar uma mudadinha nelas, dependendo de onde elas aparecem na frase, né? E algumas coisas que eu acho que é mais uma formulação parecida com o português, assim, que é tendência nossa mesmo. Normal, né? A gente vive em português, vai na padaria em português, vai pensar a frase com a estrutura em português também, normal. Com tudo isso em mente... Vamos lá. Cadê os tamborzinhos, Cássio? Cadê os... Aí. Manda, Você pode vai mandar de na lata. S a D, eu vou te dar E. O F. Ai, que nervoso. Eu tô mais nervosa que você, sério. Eu tô mais nervosa. Relaxa. Não, manda um Fzão aí já. Porque nas minhas aulas eu não dou nota, eu só dou esse feedback que nem eu tô te dando. Vixe, Mas Marcos. se eu tivesse que dar uma nota, eu vou dar C+. Ó, Tá bom. Aceito. Tudo com mais e D menos, tá? Não, aceito. Se fosse que nem um tipo Aceito. sanguíneo, você ia ser BC, entendeu? Sim, Ah, você ia dar- doador universal, cara, tá bom?
Não, tá Entendeu? ótimo, aceito. Mas Tranquilo. Boa. Ai, não, sério, mas foi muito com base no que eu tive aqui, hein? Por favor. É. Não, relaxa, Vamos- relaxa, Paulo, relaxa. Rapaz. Sexta-feira você toma uns chopp, umas caipirinhas pra Não, compensar e tá vou- tudo certo. Vou até Tô no soltar uma. quinto andar. vou Será até- que morre de uma vez, Oh, Cássio? vou, Preciso vou de até mais um? vou até soltar uma frase de bastidores aqui, sem querer causar intrigas. Mas o Ben-Hur, se estiver ouvindo isso, o Marcos falou que queria o senhor aqui para que ele não fosse a pior nota. Exatamente. Mas eu a minha nem falei no saiu começo. ainda. A Paula vai me dar F. Você vai ver. Vai Mas eu formar um falei no F. começo. Ó, Cadê o Benhur pra então, mim dessa pro Ben-Hur, ele perdeu de WO, né? Ele tirou Perdeu o double WO. O, Já vendo? tá em último. Verdade. Já tá em último. né? Então, assim, a nota dele eu vou ter que criar o E pra dar pro Ben-Hur, né? O Ben-Hur tirou E porque ele não está aqui. Aí, ó. Muito bem. Foi de Para base, o hein? Cássio. Cássio, Ixi. você faz um marketing que funciona, né? Você fala que é ruim, mas aí você sai arrasando. Eu entendi essa jogada. Sei. Essa jogada. Estratégia. Né? Você under Estrategista. promise pra over deliver. Eu entendi. Prometeu nada, Ah. entregou tudo. Não, mas assim, eu achei muito bom. De novo, foi uma coisa que eu reparei, mesma coisa do Marcos também, uma variedade de vocabulário muito grande e pouca dúvida, pouco entrave dentro do que você está confortável, né? Eu olho muito os olhos da pessoa, eu olho muito o meu aluno, assim. Então, tipo, você tá muito assim. Aí eu já fico, você quer uma ajuda com a palavra? Sabe, assim? Uhum. Então eu vi que realmente as palavras estavam vindo para você. Olha, do que você falou, eu reparei assim, uma outra coisa que eu teria uma intervenção de, talvez essa frase poderia ser formulada um pouco diferente, ou talvez eu começaria esse raciocínio de outro ponto, mas muito pouco. Uhum. Então, para você, eu vou dar um a mais. Ó, Boa aí, ó. estourei. Estourou no norte, pô. Estourei no Também norte, eu- velho. Não. Bom, não foi a pior porque teve o WO. Tô Não feliz foi com pior isso. porque teve WO, Marcos. Tá vendo só? Você Não, pode falar, mas você pode aceito. falar pra todo mundo, cara, fiquei em segundo. Exatamente. Ninguém sabe que só tinham dois, mas ficou em segundo. É O importante. segundo é o primeiro dos perdedores, né? Justo. Mas, não. Boa. É tudo uma questão de perspectiva, né? Mas eu acho Exatamente. assim, agora, né, assim, a brincadeira à parte, Uhum. eu acho que vocês têm o que vocês precisam para se fazerem entender e para comunicarem conceitos que vocês precisam. E eu acho que é muito mais uma prática com alguém dando feedback mesmo que ajuda. No caso de vocês, eu acho que vocês já devem ser capazes de consumir, de assistir, de entender. Uma coisa ou outra vai ter dúvida, porque faltou esse vocabulário, mas o problema é o vocabulário. Mas eu acho que é mais alguém para ir aparando as arestas, né? Do tipo assim, olha, aqui você fala, sei lá, cook, não cooking, por exemplo. Ou aqui você fala cooking, não cooking, enfim. Né? Alguém para apontar, porque chega um ponto que a gente não enxerga onde estão os nossos problemas. Essa que é a verdade. A gente é muito viciado na zona de conforto, a gente já sabe falar algumas coisas, então a gente mantém ali. Sim. Eu tenho um erro, eu sei que é errado, eu sempre falo, mas assim, o meu cérebro, ele tá falando errado, já falando, mano, é errado, falo certo. É o verbo put. Ele não muda passado, futuro. É put forever. Put, né? E aí eu falo, I put it something. Entendi. Aí eu falo, I put it something. Mas eu falo já sabendo que tá errado. Esse dia eu tava com um americano, inclusive, aqui semana passada. Aí eu, mano, a gente vai conversar, eu vou te falar algumas coisas, e com certeza eu vou falar put it. Aí ele falou, não, mas eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu falei, eu sei, mas eu preciso falar, eu preciso melhorar isso, que eu sei que tá errado, né? Mas assim, é muito engraçado, cara, porque eu sei que tá errado, mas, sabe, é uma mania, um negócio impregnado. É assim, talvez você tenha que atrelar algum comportamento a esse verbo, pra do tipo assim, antes de falar put it, eu vou parar e fazer assim. Se dá um tempo. Estica o I, tipo, I put. Uhum. Estica. Atrela alguma coisa com isso que te faz parar. Porque você já tem todos os mecanismos. Do tipo, você já está consciente do seu erro, você já percebe ele na hora, o que é fantástico. Isso é parte do aprendizado. Antes de corrigir o erro, você tem que localizar o erro. Nenhum aluno consegue corrigir vício, erro, sem antes ter esse processo que você está tendo de putz, fiz cagada. Ou putz, não é assim. Essa percepção é parte. Então você já tem todas as ferramentas.
talvez você tenha que atrelar um comportamento com isso para te dar um delay, pelo menos no começo, né? Até para sua boca ser mais intuitivo e falar, pô, e deu. Só que tem uma coisa, isso acho que serve pra mim, acho que vai servir um pouquinho por causa também. O problema é que às vezes eu falo mais rápido do que eu penso ou vice-versa. Que aí eu começo a atropelar a palavra pra caramba. E o Cássio faz isso também, que até em português, quando ele começa muito rápido. Acho que isso atrapalha também. Eu sou a muito velocidade fã... não é a mesma, não tá sincronizada. Eu entendo, e às vezes a gente tem medo do pensamento fugir, então tem isso também. Mas eu sou muito fã de ganhar tempo. Em português nós ganhamos tempo esticando umas partes, em inglês a gente ganha tempo esticando outras partes. Então, no inglês você tem que esticar antes, bem antes. No português você pode esticar no final. No inglês você dá uma parada antes, mas fala, se precisar reiterar, tipo, I've been. No português a gente fala, tipo, I have, né? A gente falaria assim, né? E no inglês você tem que parar um pouco antes. Para uma palavra antes, uma sílaba antes. E tá tudo bem, porque nativo faz isso também. As pessoas param pra pensar, assim. Pessoas que falam inglês também se enrolam, elas também têm que voltar no pensamento. São pessoas também, como a gente. Mas você ganha tempo sempre, tenta parar uma sílaba antes. Tenta parar uma preposition antes, né? Boa. No português a gente pode ficar esticando o final infinitamente, assim. No inglês tenta parar uma antes. Porque dependendo do que vir, você já junta som. Lembra do... Pra quem é da minha idade, né? 35 mais, pra não falar exato, né? Tem um programa chamado Fantasia, que passava no SBT, que as meninas, né, mostrando o relógio e tal. Todas as vogais, elas esticavam. Meu nome é Patrícia. Eu nunca esqueço disso, era muito engraçado. Mas enfim, é uma boa ideia da Paula. Gente, a gente tá... Já peguei várias dicas aqui, cara. Peguei notas. Se não é aula gratuita, passou de uma hora, você começa a pagar a hora da Paula já. Então, a gente precisa encerrar. Paula, deixa aí o teu... Primeiro, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Agradecer a Marília por ter indicado a Paula. Marília, né, que vale reforçar, fez 3 meses, né, correu, fez entrevista, emprego, achou, melhorou, não sei o que, valeu. Tudo bem que foi morar em Portugal, não vai usar muito inglês, mas o trabalho lá usa porque a empresa dela é global, exatamente. Então, Paula, deixa aí os teus contatos, como é que o pessoal faz pra te achar, fica à vontade. Gente, então, na verdade eu vou usar esse espaço assim, eu tenho um Instagram, que é @nabradia, as pessoas falam assim, que é isso, é nome russo? Não, é a província do meu Final Fantasy favorito, eu sou meio nerd, então, mas é assim, agora, por conta da Marília e tal, tem bastante gente me mandando mensagem, então eu não posso garantir que eu vou ter horário para quem está ouvindo agora. Mas eu tenho uma recomendação para quem já faz aula particular, ou quem está procurando um professor particular, que é assim, peça para a aula ser para você. O professor já sabe inglês. A aula não é para ele. Se ele quer dar Friends, episódio de Friends, e você nem sabe, você nasceu em 2005, nem sabe o que é Friends, não tem porquê, não faz sentido. Tudo bem, você pode aprender a gostar, gostos são adquiridos, mas assim, você quer ver Reels, você quer ver um tweet falando, sei lá, da Taylor Swift, fala pro seu professor. E ele tem que adaptar isso. E se ele não quiser adaptar, procure outro professor. Eu entendo que tem professores que fazem coisa em turma, que aí tem que adaptar para muita gente, aí é outro esquema, você negocia com a turma, mas tome a autonomia da sua aula. Eu faço isso com meus alunos, eu falo assim, essa aula tem que ser para você, não é para mim. A minha aula é de japonês, né? Então assim, e é por isso que eu já dei aula para TI, eu já dei aula para fisioterapeuta, eu já dei aula para flavorist, tudo que você possa imaginar, farmacêutico, a aula é para o aluno. Eu que tenho que encontrar o aluno lá, porque eu estou na minha zona de conforto, que é o inglês. Então, eu tenho que encontrar ele no meio dele, né? Então, tomem as rédeas da aula de vocês e peçam as coisas para os professores de vocês, tomem essa iniciativa. E quando estiverem procurando um professor particular, perguntem como é que é a curadoria de material deles, perguntem se tem liberdade para vocês intervirem na grade e não tenham medo de intervir na grade. Né? O professor bom, ele vai saber olhar e falar, dessa música dá pra gente usar adjetivo, dá pra gente usar comparativos, desse tweet dá pra usar ING. Então, fica aí a minha dica para quem quer aprender inglês com professor particular.
Busquem por essas coisas, porque o curso é pra vocês. Ele tem que ser pra vocês. Top pra caramba. Boa. Na descrição do episódio aqui no YouTube vai estar também o link aí do Instagram que a Paula comentou, e aí sigam ela aí, enfim, enche o saco dela aí pra liberar a agenda. É só... Vou só dar uma dica que isso aí é baseado no Cássio. Se você nasceu depois de 2005, assista Modern Family. Boa. Vale muito mais a pena. Muito mais Não legal. sabe o que é Friends? Vai pro Modern Family. Então, teve seu tempo, né? Mas hoje em dia envelheceu meio, né? Passou, acho que tudo passou, né? Tudo passa. Tudo passa. Menos o cobrador e o motorista. Puta, Cássio. Você ainda tá muito novo pra ser tio do pavê, cara. Para com isso. Ó, 1h05, já tem que pagar 5 minutos de hora da Paula aí, porque 1 hora era acordado. Gente, muito obrigada pelo convite. Vocês Obrigado, dois Paula. foram muito acolhedores. Muito Imagina, acho que você que trouxe conteúdo pra gente, nos avaliou, nos ajudou, e com certeza todo mundo que tá ouvindo aqui vai ter aí como é que eu posso dizer? Alguns insights, né, de como fazer, de como melhorar, como evoluir. Mas acho que fosse pra deixar uma última mensagem pro pessoal, especialmente quem é da área de tecnologia, né, igual a gente, o inglês ele não é mais opcional, acho que nem tem essa discussão. Tipo, tem que ter, né, tem que fazer. Você para muito embaixo na cadeia se você não faz inglês. Exato. Eu hoje, eu vim morar fora do país, eu casei com uma estrangeira, minha vida praticamente hoje é em inglês, ainda que não seja a língua nativa, nem do país aqui, né? Estou aprendendo um terceiro idioma. Mas se não fosse o inglês, eu não estaria aqui. Não teria todo o contexto que eu tenho hoje, teria ficado no Brasil, né? Enfim, ou qualquer outro país que falasse o português. E para estar no Brasil e ganhar bem no Brasil, você também precisa. Até isso. Então, também. Até quem quer ficar no Brasil e quer ofertas melhores, quer ganhar em outra moeda, quer cargos mais altos, precisa do inglês, precisa de uma presença global, né? Não tem como. Boa. Então é isso, eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. E a nossa Paula convidada... Bortoleto. Paula Bortoleto. Muito obrigado. Pessoal, a gente se vê na semana que vem. Valeu! Beijo de luz. Agradeço, gente. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Acabou, esse episódio acabou, mas eu sei que esse conteúdo aqui somou, enriqueceu o seu conhecimento. Então, por isso, eu selecionei mais 2 conteúdos, mais 2 episódios aqui do DevSecOps Podcast que você pode acompanhar na íntegra, tá bom? Então, assiste esses 2 próximos episódios aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, e não esqueça de compartilhar com a sua comunidade, com seus amigos, seus colegas de trabalho, que eu sei que eles também vão gostar, e assim você ajuda eles a enriquecer também o conhecimento deles. Valeu, até a próxima!